Hoje a gente vai mergulhar num processo que impacta a vida de milhões de estudantes, mas que, na real, pouca gente entende como funciona. Vamos desmontar, peça por peça, o verdadeiro quebra-cabeça que é planejar um ano inteiro de matemática no ensino médio aqui no Brasil. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, é um emaranhado de documentos, de estratégias e, claro, de muita matemática. É um desafio gigante e a gente vai descobrir junto como ele é resolvido. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com um panorama geral, depois passa pelos planos dos estados, pelas avaliações, e aí a gente chega na sala de aula. No final, a gente junta tudo para fazer sentido. Ok, vamos lá, começando a montar esse quebra-cabeça. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o planejamento do currículo não sai de um lugar só. Na verdade, ele é uma montagem de vários documentos oficiais diferentes. E para deixar tudo um pouco mais interessante, cada estado brasileiro tem os seus próprios documentos, as suas próprias abordagens. O que a gente vê aqui com os selos de São Paulo e Pernambuco mostra bem essa diversidade. Cada um tem um jeito de fazer. Então, o ponto central é esse. Planejar é a arte de fazer todas essas peças se encaixarem. A gente tem os padrões nacionais, como a BNCC, aí vem os roteiros detalhados de cada estado, as avaliações para saber o que o aluno já sabe, e, claro, a peça final, que é a realidade da sala de aula. Agora, vamos dar um zoom na peça maior desse quebra-cabeça. Como é que os estados criam esse mapa super detalhado para o ano letivo inteiro? Olha só a complexidade dessa tabela do Plano de Mato Grosso. Ela detalha as competências da BNCC, os conteúdos específicos que têm que ser trabalhados. É basicamente o projeto completo, o mapa que vai guiar os professores bimestre a bimestre. O legal desse slide é que a gente consegue simplificar essa informação toda. Aqui, a gente pegou o Plano de Pernambuco e destrinchou. A habilidade BNCC é a meta nacional, né? A habilidade específica é como o Estado detalha isso, e o objeto de conhecimento é, no fim das contas, o assunto da aula. Simples assim. Mas é aqui que a nossa história tem uma virada. Porque ter um mapa incrível do caminho é ótimo, mas ele não serve para nada se a gente não souber qual é o ponto de partida de cada estudante. E é nesse ponto que entra uma das peças mais importantes do jogo, as avaliações diagnósticas. Elas são o tal do choque de realidade, essencial para entender o que os alunos já sabem ou não sabem. E aqui a gente tem um exemplo bem concreto, a avaliação diagnóstica de São Paulo. É uma ferramenta aplicada logo no comecinho do ano letivo, feita exatamente para mapear o conhecimento que os estudantes estão trazendo com eles. E o propósito disso é fundamental, viu? Não é para dar nota, é para dar um norte. É um instrumento para o professor ou para a professora entender onde estão as dificuldades e os pontos fortes da turma, para aí sim poder ajustar o seu plano de ensino. E o que se testa numa prova dessas? Bom, aqui a gente vê algumas das habilidades essenciais. Vai desde coisas básicas, como diferenciar tipos de números, até aplicar teoremas e resolver sistemas de equações. É praticamente um raio-x da base matemática de cada um. Certo, agora a gente vai para o nível micro, o mais perto da realidade possível. Como é que um professor, lá na sua sala de aula, pega todas essas diretrizes gigantes e transforma num plano de ação que funciona no dia a dia? E essa comparação aqui, olha, ilustra a resposta de um jeito brilhante. Na esquerda está o plano super denso do estado de Mato Grosso. Na direita, o plano de aula do Colégio Eufémia Fonseca. Repara como ele pega os grandes tópicos e transforma numa sequência lógica, bem mais fácil de gerenciar no bimestre. É a tradução da estratégia para a prática. E por trás desse plano de aula tem uma filosofia. Essa citação do planejamento do colégio mostra uma visão da avaliação como um processo que nunca para, que foca em construir conhecimento. Isso não muda só o que se ensina, mas como se ensina e se avalia. E vale lembrar, os professores não estão sozinhos nessa jornada. Existem materiais de apoio, como as sequências didáticas do Instituto Unibanco, por exemplo, que dão ferramentas para ajudar a transformar o plano em aulas mais dinâmicas e que realmente funcionam. Bom, agora vamos dar um passo para trás de novo e enxergar como todas essas peças que a gente discutiu acabam formando um sistema todo conectado e fazendo sentido junto. Vamos só recapitular o fluxo completo então. Tudo começa com os padrões nacionais, a BNCC. Eles são traduzidos no projeto detalhado dos currículos de cada estado. Depois vem o choque de realidade, que é a avaliação diagnóstica para medir o ponto de partida. E, finalmente, o professor cria o seu plano de jogo, adaptando tudo para a realidade da sua turma.
E a grande sacada disso tudo é a seguinte: o planejamento macro, o diagnóstico preciso e a adaptação na sala de aula não são coisas que competem entre si. Elas se encaixam, sabe? Trabalham juntas, como se fossem engrenagens de um sistema dinâmico, todas com o mesmo objetivo: apoiar a aprendizagem. E para a gente fechar, fica uma reflexão que resume bem o ponto central de todo esse processo. Afinal, o que é mais crucial? Ter um plano perfeito ou ter a habilidade de adaptar esse plano para a realidade da sala de aula, que está sempre mudando? Fica aí para a gente pensar.